pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís e hoje eu vou falar para vocês sobre os crótons. Vou fazer a identificação de alguns, já que existe uma variedade muito grande. Dar dicas de cuidado, rega, luminosidade, substrato. Conhecido popularmente como cróton, o Codieu variegatum é uma folhagem muito difundida aqui no Brasil, em diferentes regiões. Mas antes, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações e se você gostar do vídeo, deixe seu joinha. Muito obrigada! Olha só, eu tenho esse, que as folhas vão torcendo, então ele pode ser considerado do conjunto das folhas espirales ou espiral. Ele vai torcendo, olha que lindo. Os meus ficam em sol pleno. Esse aqui é o cróton vermelho. Apesar de ter detalhes amarelo, verde, a predominância da cor é vermelha. Então, ele é conhecido popularmente como cróton vermelho. E olha só as suas folhas. Elas têm 3 pontas em forma de lança. Esse aqui só tem a variegação com a cor amarela. Ele é verde e amarelo, mas olha as folhas que diferente. Elas não torcem, mas elas vão formando um bordado. Eu trouxe lá da Tânia. Ela tem crótons lá também. Esse aqui tem as folhas mais finas e compridas. É espirales também. A folha vai fazendo um formato de espiral, ela vai torcendo. Olha. E olha quantas cores que você tem numa única planta. Verde, vermelho, laranja, amarelo. Esse aqui é conhecido como brasileirinho. Ele estava até mais cheinho, mas eu tive um ataque de formigas cortadeiras. Isso acontece. E quando eu vi, já tinha comido algumas folhas dele. As suas folhas já são curtinhas. Suas manchas são pintadas, né? Parece que caiu tinta nele. A folhinha fina e curta. Então, aqui eu tenho 5 diferentes variações do Codieu variegatum. Bom, eu já mostrei para vocês e falei sobre os crótons plantados em vasos que são lá no meu jardim, que estão lá no meu jardim. E aqui eu vou mostrar no jardim da casa dos meus pais os crótons que estão plantados no solo. Olha que cor espetacular e que forma dessas folhas. Olha isso. Além de ter essa cor intensa, puxado para um amarelo, o meu celular não vai mostrar nem 10% da cor que tá aqui ao vivo, mas dá para perceber o quanto ele é vibrante. E ele dá essas torcidinhas, tá vendo? Olha o formato da folha. Vai saindo essas 3 pontas. Tem desde uma cor vinho, rosada, alaranjada, amarelo, verde. Ali atrás tem até uns tomatinhos aqui que meu pai plantou. O barulho é porque o jardim fica bem pro lado da rua e tem crianças passando aqui, tá? Mas olha só. Que lindo. Esse aqui é maravilhoso, olha só. Olha quantas cores. Tem verde, amarelo, rosa. Aqui, isso tudo é na mesma planta. Aqui ele tá mais puxado, com essas pontas, puxado pro amarelo, né? Com essas bolinhas amarelas, olha. As folhas também torcidas, compridas. No mesmo pé tem essas folhas puxadas pro amarelo, com as manchas mais avermelhadas e rosadas. Como ele tá plantado no solo, ele vai ficar bem maior.
Olha só a diferença desse. É igual o meu, só que o meu tá no vaso. Olha a altura que ele chega quando tá plantado na terra. Olha quantas cores. Tem verde, amarelo, vermelho, laranja. Esse aqui ele torce as folhas um pouquinho, mas ele fica com as folhas bem compridas, tá vendo? Olha que lindo. Incrível, né? Uma explosão de cores. Olha o tamanho dessa folha gigantesca. Esse aqui é conhecido como cróton amarelo. Olha só. Olha que linda a cor da folha. E enorme, bem maior que a minha mão. Olha esse. As pontas, as folhas são mais lanceoladas, não tem aquela divisão de 3 pontas. Olha que lindo. Olha, amarelo, verde, vermelho, verde claro, verde escuro, laranja. Lindo, né? O cróton é uma folhagem maravilhosa, super colorida, fácil de cultivar, e para você que está começando o seu jardim e quer cultivar folhagens, pode ter certeza que os crótons são as melhores opções, pois são muito resistentes e têm uma beleza incomparável, com uma enorme variedade de formas, cores e tamanhos. Conhecido popularmente como cróton, o Codieu variegatum é nativo de várias regiões da Ásia e Oceania. Pertence à imensa família Euphorbiaceae, uma família enorme que abrange diversas plantas no mundo e muitas aqui do nosso Brasil. Como pertence a esta família, os crótons são tóxicos. A planta inteira, das raízes até as folhas, possui um látex, ou mais conhecido como leite, que pode causar queimaduras e alergias graves. Por isso, muito cuidado ao manuseá-los e também tenha cuidado com crianças pequenas e animais de estimação. A maioria dos crótons que a gente conhece e encontra nas floriculturas e viveiros são o Codieu variegatum e as suas variações. Existem muitas hibridações. Considero esta folhagem uma das mais fáceis de se ter no jardim, seja ele cultivado em vasos, como é no meu caso, ou diretamente no solo, como é no caso do jardim dos meus pais. Quando plantado diretamente no solo, ele vai crescer bastante e algumas espécies podem chegar até 3 metros de altura, pois sua forma original é de arvoreta. No vaso, seu tamanho vai ser menor, mas quanto mais velha, mais ela ficará neste formato arbustivo. No paisagismo, ele é usado para incrementar o jardim com cores e texturas, principalmente jardins com temas tropicais. O cróton possui uma variedade imensa de formato de folhas, tamanhos e cores. Elas podem ser marmorizadas, malhadas, pintadas ou listradas, e suas cores predominantes podem variar entre amarelo, laranja, verde, vermelho, rosa e roxo. Mas existem espécies com cores prateadas, brancas e douradas. Também existem espécies com folhas compridas e finas, grandes em forma de lança, enroladas, pequenas. Seu porte muda dependendo da variedade. Algumas folhas podem possuir de 5 a 10 centímetros e outras podem chegar até 40 centímetros. Enfim, tem para todos os gostos. Sua floração é singela, em forma de cacho, com flores pequenas e brancas. Como eu já falei, o cróton é uma folhagem fácil de cultivar, mas é claro que ele precisa de cuidados específicos para permanecer saudável. O substrato ideal para ele tem que ser rico em matéria orgânica e que retém umidade. Você pode utilizar um substrato com terra vegetal, humus de minhoca, casca de pinos e turva. Sua luminosidade, como ele é uma planta bem rústica, quando adaptada, pode ser cultivado tanto ao sol pleno quanto à meia sombra, desde que ele receba pelo menos o sol da manhã. Quanto mais luz, mais colorido ficarão suas folhas. Pode até ser cultivado em ambientes internos, desde que ele receba muita luz. A variação das cores nas folhas do cróton vai depender muito da luz que ele recebe. Então, quanto mais luz ele receber, mais colorido e mais bonito ele vai ficar. A rega. A rega é um dos fatores mais importantes para manter seu cróton bonito e saudável. Como uma planta tropical, ele gosta de clima quente, mas úmido. Portanto, seu substrato não pode ficar seco por muito tempo. A rega deve ser regular, mantendo a umidade do vaso, mas nunca água acumulada. Por isso, o vaso precisa de uma boa drenagem. Ela vai fazer toda a diferença. Água acumulada pode causar podridão nas
raízes e fungos. Em dias quentes e de baixa umidade, além da rega, você pode borrifar água nas folhas. Isto ajudará na hidratação da planta. Lembrando que a quantidade de regas vai depender muito do seu substrato, tipo de vaso, região, clima, pois estes e mais fatores influenciam na quantidade que a planta consumirá de água. Em períodos mais frios, cuidado com o excesso de regas para que a sua planta não apodreça. Espere o substrato secar para uma nova rega, mas nunca deixe o substrato ficar por muito tempo seco. Sobre a rega, o Croton avisa quando o substrato está muito seco. Ele até aguenta um tempo do substrato sequinho, mas não por muitos dias, pois ele é uma planta tropical, ele gosta de água. E aí, ó, as folhas dele vão ficar murchinhas, caidinhas. Se ele estiver bem hidratado, essas folhas vão ficar para cima. Logo mais eu vou gravar depois que ele se hidratar totalmente, vocês vão ver. Então a planta avisa para você quando ela tá precisando de água. Não tá tendo chuva, tá com a umidade super baixa. Então as folhas dele vão ficar assim com mais facilidade. Não é que eu deixei ele ficar seco por muito tempo. É porque a falta de umidade também colabora para ele ficar sequinho assim. Então quando você regar, você também pode molhar as folhas porque ele gosta. A folha também absorve água e ele vai se reidratar mais rapidamente. Após ele ser totalmente hidratado, olha só, as folhas ficam mais revigoradas, ele fica todo para cima. Então, vocês podem ver que ele mostra quando ele precisa de rega. Em dias muito secos e sem umidade, é quando ele fica mais murchinho se você demora muito para regá-lo. Eu deixei ele um tempo a mais sem regar para poder mostrar para vocês, tá? No vaso, é sempre importante que você preste atenção nas regas. E não deixe a rega ficar muito espaçada, principalmente nessa época de tempo seco. Quando eu rego ele também, principalmente nesses dias muito secos, olha só, eu molho bastante as folhas deles. Isso vai ajudar na umidade. Além de regar o substrato, joga água nas folhas também. A folha dele não apodrece. Se ele estiver em sol pleno, pode ficar tranquilo. Rega bem de manhãzinha e à tardezinha. Adubação. Você pode adubar com adubos próprios para folhagens a cada 3 meses, como NPK 10-10-10 ou adubo orgânico. Lembrando que você deve ter cuidado com o excesso de adubo, seja ele orgânico ou químico. Sempre coloque nas bordas do vaso e nunca em excesso. Sua reprodução. Ela pode ser feita principalmente por estaquia. Vou mostrar como que eu faço as mudinhas de Croton. Você vai cortar esses galinhos que vão surgindo ao longo do tronco. Eles têm que ter no mínimo 10 a 15 centímetros. Sempre a mudinha tem que ter de 10 a 15 centímetros, tá? Toma cuidado porque tem látex, então pode queimar quem tiver uma alergia ou uma pele mais sensível, né? Muito cuidado, quem quiser pode usar luva. Aqui eu já deixei um vasinho pronto com substrato. Você vai fazer o seguinte, é só tirar as folhinhas, tira todas. Essas mais fininhas. Essas aqui da ponta, você vai cortar, deixando apenas uns 3 a 4 centímetros. Para que ele jogue toda a sua força na raiz, tá? Eu não passei fungicida, como ele já tem esse látex, o látex serve como um fungicida natural da planta. Então, aqui você tem uma mudinha de mais ou menos uns 15 centímetros. Essas folhinhas você pode cortar, deixar curtinha, não vai fazer mal. E é só você colocar no vasinho com substrato. Você vai deixar esse vasinho na sombra e vai aguardar. Mais ou menos em um mês, ele já vai ter raízes, tá? E você vai passando ele para um vaso maior, conforme ele for enraizando. E se você quiser deixar essa mudinha no sol pleno, quando já estiver totalmente enraizada, saindo folhas, aí você vai fazer a adaptação para colocar em sol pleno, tá? Mas enquanto não tiver raiz, sempre na sombra. Então, esse é o jeito mais fácil de fazer mudas do Croton. A poda pode ser de limpeza, retirando folhas e galhos mortos. Esta poda pode ser feita no período de inverno, quando a planta entra em dormência. Dicas para os cuidados com seu Croton. Folhas amarelando ou ficando marrom, pode ser falta de água e de umidade. Se o ar estiver muito seco e a temperatura muito quente, aumente os níveis de umidade, borrifando água nas folhas e sempre deixe o substrato úmido. Folhas perdendo a cor,
Falta de luz. Quanto mais luz ele receber, mais coloridas ficarão suas folhas. Lembrando que ele pode ficar a sol pleno desde que adaptado. Folhas não crescem ou não estão nascendo novas. Além da falta de luz adequada, também pode ser falta de nutrientes no substrato. Utilize um adubo próprio para folhagens, pelo menos a cada 3 meses. Folhas caindo, pode ocorrer por falta de água, sempre mantenha o substrato úmido. Lembrando que no inverno, principalmente onde faz muito frio, a planta entra em dormência e pode perder algumas folhas. Sobre pragas, como cochonilhas, pulgões e outras, apesar de possuir um látex, isso não a protege completamente de pragas ou doenças, e não é recomendável utilizar pesticidas químicos nos crótons, pois pode queimar suas folhas. Faça aplicações com receitas caseiras. As receitas que você utilizar, sejam elas químicas ou caseiras, não coloque quando o sol estiver forte. Só tome cuidado, mesmo com as caseiras e as químicas, no horário que você vai fazer a aplicação. Sempre faça no período da tarde, nunca quando o sol vai ficar pleno ou isso vai queimar as folhas dela. Quando as folhas coloridas tornam-se gradualmente verdes, não é uma doença nem um erro de cuidados. Algumas variedades tentam voltar às suas origens, onde a cor predominante era verde. Para acessar o processo, basta cortar as folhas que estão perdendo a variegação colorida. Lembre-se, quanto mais luz, mais cor nas folhas. Portanto, antes de fazer a poda, verifique se a planta está recebendo a luz adequada. Suas curiosidades: existem centenas de variedades de crótons, incluindo diversos nomes. Para uma planta com essa diversidade incrível, é muito interessante que todas as suas variações sejam feitas a partir de uma única espécie, a Codieu variegatum. Mas os crótons são geneticamente instáveis, então cada planta é única e algumas variedades são altamente cobiçadas por colecionadores. Crótons podem ser subdivididos por seu tipo de folha: ondulada, torcida, lanceolada, estreita, larga e oval. Existe uma variedade que as folhas são em formato de pêndulos, é o Codieu variegatum appendiculatum. O primeiro registro sobre Codieu variegatum data do ano de 1865. É uma planta bem antiga, não é mesmo? E chegamos ao fim. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, comente, compartilhe, se inscreva e acione o sininho. Tem alguma dúvida? Deixe aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!